Tá rolando uma treta aí no futebol brasileiro que é a questão do gramado sintético, né, rapaziada? O presidente do Flamengo, o BAP, ele falou bastante sobre isso, disse que é contra completamente e falou que queria o fim desses gramados aqui no Brasil, porque em campeonatos profissionais de alto nível, esse tipo de gramado deixa o produto amador. Ele foi bem direto aos clubes, né, que usam esse tipo de gramado, como Palmeiras, Atlético Paranaense, Chapecoense, que subiu agora. Eles usam esse tipo de gramado que é plástico, né, rapaziada? E aí, dá uma olhada no que ele disse, isso causou um rebuliço danado, cara. Esse é o plano. Presidente, eu queria que você falasse um pouquinho do ofício que o Flamengo mandou hoje, pedindo a padronização dos gramados para a CBF. Não é só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Presidente. Boa noite, pessoal. Nessa parte aqui de show business, de trocar de negócio, eu discordo. Eu acho que as arenas, elas têm que ser multiuso mesmo. Elas têm que servir tanto para arrecadar com jogos, como eventos esportivos de outras modalidades. Quem criticou bastante essa postura do Flamengo foi o Rizek. Vamos dar uma olhada no que ele falou aqui. Por que que ele é contra essa postura do Flamengo? Me permito desconfiar dessa proposta do Flamengo como algo realmente para melhorar o futebol brasileiro. Eu acho que é uma proposta, vou tomar cuidado para falar isso, mas eu acho que o Flamengo, pode até ser correta a proposta, mas eu acho que quando o Flamengo protocola na CBF uma proposta de acabar com o gramado sintético no Brasil, eu acho que é uma forma de você atacar hoje o modelo financeiro de alguns concorrentes do Flamengo. E é um modelo financeiro que o Flamengo não acha justo, porque Botafogo, Palmeiras, Galo conseguem economizar dinheiro e ter um modelo de negócio em seus estádios lucrativo com shows. Então, o Flamengo protocolou esse documento, apresentando um programa de avaliação e monitoramento da qualidade de gramados do futebol brasileiro, que reúne sugestões voltadas a elevar a qualidade dos campos, aprimorar a prática esportiva e aproximar o futebol nacional da primeira prateleira do esporte mundial. Na primeira prateleira do esporte mundial, não há gramado sintético. Tá? Já vou direto ao ponto. O Flamengo tem razão quando ele diz que na primeira prateleira do esporte mundial não há gramado sintético. Nas grandes ligas europeias, não há gramado sintético. Sobre aumentar o número de lesões, acho que faltam estudos para embasar essa tese. O Palmeiras, que joga e treina no sintético, seguidos anos, segundo o nosso levantamento, o time que tem menos lesões no futebol brasileiro. É o Palmeiras. Segundo o nosso levantamento, ano sim, ano não, o Palmeiras termina o ano com menos lesões. Ele treina e joga em gramado sintético. Então, eu acho que essa afirmação, eu acho que não dá para fazer assim sem rebater. Na outra, o Flamengo tem toda a razão. Não há na primeira prateleira do futebol mundial liga que permita gramado sintético. Inclusive, as ligas que permitiam, que era o caso da Holanda, optaram por vetar gramado sintético. Só que a FIFA permite. A FIFA permite, mas não usa em Copa do Mundo. O que o Zeke tá falando do Flamengo atacar o modelo financeiro dos clubes, eu acho um absurdo. Você exigir gramas boas pra você assistir um jogo é um mínimo que eu espero. Por exemplo, eu pago Premiere. O mínimo que eu quero é um produto de qualidade e não uma arena do Castelão que é horrível. A experiência que eu tenho assistindo o Flamengo e Palmeiras lá no Allianz Parque é horrível. Na minha concepção, eu só acho feio. E eu jogo em gramado sintético. E eu já joguei em gramado natural. É completamente diferente.
justamente o gramado sintético ele é duro. Então o Flamengo não tá atacando a forma desses times ganhar dinheiro. O Flamengo tá atacando a forma com que eles querem fazer futebol, cara. Colocar um gramado sintético totalmente diferente para que os outros clubes se adaptem a eles e não ao que já está disposto, que a FIFA usa nas suas competições, o que a UEFA usa nas suas competições. Porque que o Flamengo e os outros clubes que não tem gramado sintético tem que se adaptar, simplesmente decidiram usar sintético. Não é assim também não. O Mauro César também falou sobre isso. Vamos dar uma olhada no que ele disse aqui. Tem um estádio que é dele, não é. Metade dele, metade da W Torre. O outro estádio é arrendado por ela, como o Maracanã é arrendado pelo Flamengo e pelo Fluminense. Então, nisso aí, tá todo mundo muito igual, né? Mas o documento que o Flamengo publica, ele tem uma proposta que é concreta, e essa questão, sim, do piso sintético, do piso de plástico, ela é uma discussão válida e necessária. Jogadores se recusam a atuar, alguns deles, tá? O Memphis não gosta, o Neymar não joga, o Messi não joga, o Suárez não jogava aqui no Brasil, no Grêmio, né? Os jogadores já se manifestaram, mas aí aquela reação deles foi muito tímida e depois foi ofuscada. Não se falou mais sobre isso. Há uma onda de times adotando, até sem necessidade, em alguns casos, esse tipo de piso. No caso, a necessidade do Palmeiras é meramente comercial. É para poder realizar show. Mas o São Paulo também faz show no Morumbi e tem um piso natural. Quando o São Paulo tem show, ele vai jogar lá na Vila Belmiro, em outro lugar. Ele assume essa bronca. O Palmeiras não quer. E aí impõe aos seus adversários um piso que não é usado em nenhum campeonato do mundo de primeira divisão. Na Inglaterra, na quarta divisão é proibido. Quarta divisão é proibido. Na Inglaterra, que faz frio pra chuchu, venta, tem geada, às vezes neva, o diabo 4, né? Uma vergonha absoluta pro futebol brasileiro, sabe por quê? Porque em lugares como a Inglaterra, que faz frio pra caramba, os caras têm gramado natural ou híbrido, que é também um gramado da hora, que eu gosto. Acho maneiro ter gramado híbrido. E eles conseguem manter um gramado impecável. No futebol brasileiro faz calor os 360 dias no ano. Os caras não conseguem manter uma grama boa pra se jogar futebol. Uma loucura, uma incompetência absurda. Por que os times do futebol brasileiro, que são todos ricos pra caramba, esses times aí, Vasco, Botafogo, todos esses times, gente, eles são ricos pra caramba, eles ganham muito dinheiro. Por que eles não trazem profissionais dessas ligas, como da Inglaterra, da La Liga, pra fazer uma padronização de gramado aqui no Brasil, que eles têm o know-how, eles têm a experiência, eles têm a expertise pra fazer isso? Por que eles não pagam essas empresas pra fazer aqui no Brasil e simplesmente colocar uma grama de plástico e forçar que todos os outros times joguem naquele campo? Ou então faz igual o Real Madrid faz, cara. Paga uma engenharia absurda lá pra fazer com que o gramado desça e o piso de concreto levante pra que tenha shows, né? Eu acho que seria o mais justo nesse caso. O Flamengo não tá nem um pouco preocupado com saúde de jogador, qualidade de gramado, zero preocupação. A preocupação do Flamengo é minar uma das fontes de renda do seu principal oponente hoje, que é o Palmeiras. O Flamengo não pode pleitear uma padronização, porque aí seria uma forma de minar o ganho financeiro dos outros clubes. Isso é um absurdo, cara. Isso é uma completa loucura. Querer que o futebol brasileiro melhore significa querer minar o Palmeiras. Os clubes que usam gramado sintético, eles soltaram uma nota rebatendo aí o Flamengo. Olha só, diante das recentes declarações públicas sobre utilização de grama sintética no futebol brasileiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, eu acho, né? Isso aqui eles não botaram lá. Botafogo, Chapecoense e Palmeiras reafirmam sua posição em defesa dessa tecnologia adotada de forma responsável, regulamentada e alinhada às melhorias práticas internacionais. Em primeiro lugar, é imprescindível reconhecer que não existe padronização de gramados no Brasil. Ignorar esse fato é direcionar críticas exclusivas aos gramados sintéticos, reduz um debate complexo e uma narrativa simplificada, injusta e tecnicamente equivocada. Também reiteramos que um gramado sintético de alta performance supera em diversos aspectos os gramados naturais em mais condições presentes em parte significativa dos estádios do país. Igualmente importante esclarecer que não há qualquer estudo científico exclusivo que comprove o aumento de lesões provocado pelos gramados sintéticos modernos. O termo de qualidade dos gramados é legítimo, saudável e necessário, porém deve ser
conduzido com responsabilidade, dados os objetivos e conhecimento técnico, e não como narrativas que distorcem a realidade, desinformam o público e desconsideram a complexidade do assunto. O Flamengo até soltou, né, uma nota depois rebatendo isso aqui, né? O rubro-negro afirma que a saúde, a decisão da maioria dos clubes da Série A, que com a visão de futuro e responsabilidade em relação ao espetáculo e à saúde do atleta, decidiram pela suspensão imediata da homologação de novos gramados sintéticos da Série A. O Flamengo vai continuar brigando contra isso, que eu acho que é o correto a se fazer. Eu acho um absurdo a gente tá debatendo isso no futebol brasileiro, sendo que isso já é tinha que ser um consenso, principalmente o Brasil, cara, que é o celeiro do futebol mundial, deveria ter isso aqui na sua essência. Gramados naturais bons pra se jogar futebol, eu acho um absurdo. O Flamengo deveria terminar com isso aqui, ó: se grama sintética fosse boa, vaca comia. E isso aqui deveria ser o consenso, né? Grama sintética fosse boa, a vaca comia. Então fica aí, né, pro exemplo para todos os outros gramados. Eu vejo muita gente falando o seguinte: se o Flamengo quisesse o bem de futebol, o Bruno Henrique não estava mais jogando futebol porque ele foi réu confesso. Uma coisa não anula a outra, irmão. Um erro não anula o outro. Por eu querer o bem do futebol, ter gramados naturais bons pra mim assistir um bom futebol, significa que eu quero a injustiça do futebol? Não, cara. Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.